Sejam muito bem-vindos ao canal Humanizando a Matemática. Eu sou o professor Carlos Vinícius. Será que vocês sabem tudo sobre números? Que tal fazermos 5 questõezinhas para verificarmos? Começaremos logo após a vinheta. Vamos dar início então com a nossa questão número 1. Observe o sistema de numeração que esse tal de Carlos Vinícius acaba de inventar. Vamos analisar aqui. Foi criado um símbolo que chamaremos de balãozinho e ele valerá 1. Um outro símbolo chamaremos de casinha e valerá 5. Para escrever o número, basta somar os valores de cada símbolo. Vamos analisar aqui o primeiro exemplo. Esse balãozinho que vale 1, mais uma casinha que vale 5, mais um outro balãozinho que vale 1, estamos falando, portanto, do número 7. E como é que seria para escrever números grandes? Será que precisaríamos usar vários símbolos? Não. Foi desenvolvida uma nova ideia que diz o seguinte: um traço embaixo do símbolo significa que ele terá que ser multiplicado por 10. Se por um acaso embaixo do símbolo tivermos 2 traços, significa que ele terá que ser multiplicado por 100. Se tivermos 3 traços embaixo do símbolo, significa que ele terá que ser multiplicado por 1000 e assim por diante. Observa bem que multiplicamos por 10, que tem apenas um zero, quando tem apenas um traço, multiplicamos por 100, que tem 2 zeros, quando tem 2 traços, multiplicamos por 1000, que tem 3 zeros, quando tem 3 traços embaixo do símbolo, e assim por diante, significa que multiplicaríamos por 10.000 se embaixo do símbolo tivéssemos 4 traços. Para ficar um pouquinho mais claro, observem um exemplo. Esse número aqui temos 1 com 5, seria simplesmente 6, porém, observando, ele tem um traço embaixo. Então, esse 6 deverá ser multiplicado por 10. Chegaremos a 60. Somando com esses 2 balãozinhos aqui que sobraram, chegaremos ao número 62. Portanto, 62 é escrito dessa forma no sistema de numeração inventado por Carlos Vinícius. Um outro exemplo seria esse daqui. 2 balãozinhos com uma casinha significa 7, mas observando melhor, temos 2 tracinhos abaixo do 7. Isso significa que teremos que multiplicar por 100, já que temos 2 zeros aqui no 100. Na continuação, vemos aqui 3 balãozinhos. Seria 3 se não tivesse esse símbolo embaixo. Tendo esse traço embaixo, melhor dizendo, será 3 multiplicado por 10. Apenas um traço multiplica por 10, que tem apenas um zero. E ainda temos uma casinha, que é 5, mais um balãozinho, 6, 7, 8, 9. Juntando tudo isso, teremos 739. Acreditando que já entendemos como funciona esse sistema, agora chegou a nossa vez. Indique qual o número é representado por este símbolo aí. Bom, vamos com calma. Nós temos aqui que lembrar que um balãozinho vale 1 e que uma casinha vale 5. Olhando para o primeiro símbolo, ele está ali sozinho, sem traço nenhum embaixo, ele vale 1. Olhando um pouquinho mais para a esquerda, vamos ver 2 balãozinhos, que seria 2, porém esse 2 vai ser multiplicado por 10 por ter um traço embaixo. Olhando um pouquinho mais para a esquerda, vemos uma casinha que vale 5 e teremos que multiplicar por 100 porque ela está sobre 2 tracinhos. E finalizando o raciocínio, nós temos ali um balãozinho que deveria ser apenas 1, se não tivesse nada embaixo. Como temos 3 tracinhos, esse 1 será multiplicado por 1000. O resultado final disso nada mais é que a soma de 1000 mais 500, 1500, que com mais 20 dá 1520, e com mais 1 dá esse 1521. Esse símbolo, portanto, representa na nossa numeração 1521. Espero que tenham entendido. Vamos para a nossa questão número 2. Identifique as 4 funções principais dos números na ilustração a seguir. Baseado então nesta ilustração, poderíamos analisar, por exemplo, o número de veículos que passam diariamente nesta via. Isso seria simplesmente uma contagem, e essa é uma das funções principais dos números, contar.
Um segundo exemplo poderia ser a velocidade dos veículos que passam pela via. Velocidade é medida e medir é mais uma das funções principais dos números. Uma terceira situação seria quem vai entrar primeiro no ônibus, quem será segundo, terceiro. Estamos aqui então falando de uma ordenação, e ordenar é mais uma função dos números. E por fim, identificar o carro através de uma placa é um perfeito exemplo de código. Um código através de números que nos leva exatamente a um determinado carro. E codificar é mais uma das 4 principais funções dos números. Sendo assim, confirmando, as 4 principais funções dos números seriam contar, medir, ordenar e codificar. Tem essa questão, para quem tem uma boa memória, acho que foi bem facinho. Vamos então direto para a nossa questão número 3. Identifique as sentenças verdadeiras. Será que o sucessor ímpar de 77 é o 78? Cuidado com uma pequena armadilha. Isto é falso. O sucessor de 77, sim, é 78, mas o sucessor ímpar de 77 será o 79. Portanto, esta é falsa. Segunda sentença diz que todo número natural tem um sucessor. Isto é verdade. Qualquer número que você pense, basta somar um que você acha o seu sucessor. A terceira sentença diz que os romanos utilizavam apenas 6 símbolos para escrever os números, que seriam I, V, X, L, C e M. Será que é verdadeiro ou falso? Esta sentença é falsa, porque na verdade os romanos utilizavam 7 símbolos. A lembrar, o I vale 1, V vale 5, X vale 10, L vale 50, C vale 100. Falta aqui o D, que valeria 500, e está aqui representado o M, que vale 1000. Portanto, é falsa porque faltou um símbolo aqui nesta sentença. Seguindo aqui, falaremos do sistema de numeração dos babilônios. E quem não sabe muito bem como isto funciona, pode deixar um recado, que de repente eu gravo uma aula especialmente sobre este assunto. A sentença diz que os babilônios utilizavam os símbolos asna e cravo no seu sistema de numeração. Quem já estudou um pouquinho sobre este assunto sabe que isto é verdade. Com apenas esses 2 símbolos foi desenvolvido todo o sistema de numeração dos babilônios. Próxima e última sentença diz que nosso sistema de numeração é o indo-arábico, e isto também é uma verdade verdadeira, porque nós sofremos a influência dos hindus e dos árabes. Partindo para a quarta questão. No número 21.567.692, o algarismo 2 está ocupando quais posições? Só para lembrar, cada posição é uma ordem e cada ordem tem um nome. Nós temos 2 algarismos 2. O primeiro está na unidade simples, lá na primeira ordem, e o último está lá na 8ª ordem, que é a dezena de milhão. Não custa lembrar que nós temos aqui a classe das unidades simples, unidade, dezena e centena. Temos a classe dos milhares, que é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Temos aqui a classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E continuaríamos para a classe dos bilhões, depois para a classe dos trilhões e assim infinitamente. Portanto, a resposta desta questão número 4 seria a primeira ordem, unidade simples, e o outro algarismo 2 está na 8ª ordem, dezena de milhão. Facinho, facinho, não é? Última questão, vamos finalizar. Os sistemas de escrita numérica mais antigos que se conhecem são os dos egípcios e dos babilônios, que datam aproximadamente do ano 3500 a.C. Os egípcios usavam um sistema de agrupamento simples com base 10. Quais números estão registrados nessa questão? Então, quem já estudou um pouquinho sabe que aqui nós temos os símbolos egípcios, os babilônios. Estamos aqui com as pirâmides do Egito. E, bom, aparentemente alguém fugiu aí da pirâmide, acho melhor a gente prosseguir aqui. Bom, esses símbolos aqui, só para lembrar, cada símbolo tem um valor. Esses tracinhos que estão aqui registrados
chama-se bastão, ou talvez haste, também pode ser chamado assim, e vale 1. Esse símbolo significa calcanhar e vale 10. Rolo de corda ou corda enrolada também pode ser, vale 100. A flor de lótus vale 1000. Este aqui é o dedo apontando, que vale 10.000. Peixe ou girino vale 100.000. E homem, geralmente se fala homem ajoelhado, vale 1.000.000. Aqui nós vamos enxergar 1.000.000 que vem desse homem ajoelhado, mais 1 e mais 1 que vem dessas duas hastes. A corda enrolada nos dá o valor de 100, o calcanhar nos dá o valor de 10, o primeiro girino ali 100.000, a segunda corda enrolada vale 100 e o último girino ou peixe vale 100.000. Ao somar todos esses valores com calma e cuidado, chegaremos no número 1.200.212 na nossa escrita indo-arábica. Já esse segundo número aqui, escrito no sistema babilônio, possui este símbolo que é uma asna, e a asna vale 10, e tem também o cravo, sendo que o cravo vale 1. Duas asnas e um cravo, portanto, chegamos ao valor 21, porque nesse sistema também basta somar os valores. E assim finalizamos as nossas 5 questões. Se por um acaso você for fazer uma prova e esse conteúdo te ajudou alguma coisa, não custa nada dar um like. Se ainda não é inscrito no canal Humanizando a Matemática, vá lá, se inscreva, ative as notificações e se acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, vai lá e compartilhe. E não se esqueça, matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Galileu Galilei.